Senta aí, eu sou Marcelo Gonzaga e não repara a bagunça. Chegou enfim o dia, gente, da batalha final desses vídeos que eu vim postando nessas últimas semanas. Tá na hora da gente tirar a dúvida se a maquiagem fica melhor com maquiagem nacional ou com maquiagem internacional. A gente vai fazer o lado direito do meu rosto com as maquiagens nacionais que eu usei na semana passada e do lado esquerdo a gente vai usar maquiagens internacionais que eu usei há algumas semanas atrás. Então se você tá curioso para ver isso, vem comigo e vamos testar. Como ambas as bases são mate, eu já passei um hidratante na cara para receber essa maquiagem, para ser justo com os dois lados e ver como que elas vão fixar e como ela vai ficar. Como cada base aplica de um jeito e eu senti que aplica melhor, então eu vou aplicar cada lado do jeito que eu achei que ficou melhor para o meu tipo de pele. E é o jeito que eu já conheço como essas bases aplicam. Então a gente vai usar aqui como comparação hoje a Studio Fix da MAC com a Vult. A Vult eu acho que fica muito melhor com aquelas esponjinhas, então essa daqui vai ser com a esponja e essa daqui vai ser com aquele pincel kabuki que eu vim mostrando pra vocês essas semanas. Então vamos testar e ver qual fica melhor. Então eu vou começar aqui com o lado esquerdo do meu rosto com a base da MAC, que é a Studio Fix. Lembrando que ela é um tom um pouquinho mais claro que o meu, então a gente vai dar uma compensada depois com o pó. Então vamos dar uma chacoalhadinha aqui. Ela, diferente da Vult, ela não tem aquele pumpzinho para você colocar, então eu vou colocar ela aqui na minha mão mesmo e vou espalhar ela com o pincel e ver como que ela aplica, como ela se performa, ver qual é melhor, se vale a pena gastar um pouquinho mais com a maquiagem, se vale a pena ficar com uma um pouco mais baratinha, então vamos ver. Então tá aqui, rosto preparado, vocês conseguem ver que aqui eu tenho um avermelhadinho de provável uma espinha que vai nascer, eu tenho uns pontinhos no rosto, então isso tudo vamos ver como vai subir, como vai aplicar. Então vou pegar aqui meu pincel, kabuki, vou encher ele de base aqui e vou esfregar. Meu Deus, eu passei um pouco demais, mas a gente resolve, vamos lá. Nada que eu não faça sempre, né? Eu tô com a sobrancelha já feita, já passei já um pozinho, já fiz a barba e a gente vai ver como que isso fica, porque já que eu uso o mesmo produto para independente de qual base eu tô usando, então não seria justo. Então um lado aqui aplicado, passei a base, a gente vai deixar só ela secar agora. Enquanto ela vai secando, enquanto ela vai vendo como ela vai ficar aqui na cara, eu vou fazer esse lado aqui com aquela base da Vult. Então vamos pegar a base aqui da Vult, passar desse lado junto com aquela esponjinha que eu usei no vídeo da semana passada. Então só vamos tacar ela aqui na cara, nessa outra metade aqui. E ver como ela se comporta. A gente vai espalhar isso aqui na fuça. Você já consegue ver claramente a diferença das cores entre elas. O lado da MAC é um pouco mais claro, mais puxado para o rosado, enquanto esse lado aqui é mais amarelo e mais acinzentado também. Esse lado fica um pouquinho mais próximo do meu tom de pele de fato, só fica um pouco mais, sei lá, um pouquinho, não digo escuro, mas também não é mais, sei lá, eu acho que acinzentado é a palavra. Não fica um tom de pele brilhante, assim, fica um tom de pele mais fosco, e não é nem por ela ser mate, não. E sei lá, eu espero que vocês tenham entendido, porque é saco né? Bom, enquanto as duas secam, considerações sobre elas até agora. Primeiro, desse lado aqui, vou chegar até um pouquinho mais perto, desse lado aqui eu consigo ver ainda um pouco do avermelhado nessas regiões aqui do meu nariz. Eu vou até pegar um pouquinho mais de esponja, passar aqui. Mas eu sinto que numa primeira aplicação ainda você consegue ver um pouquinho do que tem embaixo ali. Eu geralmente não uso aquele corretivo, então dá pra ver um pouco da minha olheira, dessa bolsinha aqui. Você consegue ver um pouquinho das manchas. Enquanto desse lado da MAC ele deixa o meu rosto um pouco mais homogêneo, assim, deixa mais limpinho, menos coisas mostrando, minha olheira fica um pouco menor, um pouquinho mais clara, claramente, pela cor dela, do que desse lado. Mas em relação de cobertura, por enquanto eu gostei bastante da MAC, mas é porque eu gosto desse tipo de base com um pouco mais de cobertura. Se você gosta de uma base com um tom um pouquinho mais natural, a da Vult eu acho que é uma ótima opção para você. E as duas são bases que você consegue construir cobertura, então se você sentiu que ficou pouco, você quer passar um pouquinho mais, aí você vai aplicando de acordo com a sua necessidade.
Agora é hora da gente secar as duas. E para ser nada mais justo, eu vou secar as duas com esse pó mesmo, que foi o que eu usei na semana passada, que é o pó da Avon, o pó compacto com filtro solar, porque assim a gente consegue ver como ela se comporta em ambos os lados. Bom, ambos os lados secos, tudo bonitinho, o pó já selado aqui. E agora sobre como elas ficaram com o pó. Aqui desse lado da MAC eu senti que meus poros ficaram um pouquinho mais escondidos do que desse lado. Aqui você consegue ver um pouco mais, a base continua bem brilhante, bem saltando assim em relação à outra, enquanto desse lado ela fica bem mais sequinha e apesar de nessa região do olho também ela brilhar um pouco mais, mas eu acho que é uma questão do meu rosto mesmo, porque dos dois lados ficaram a mesma coisa. Vou até aplicar um pouquinho mais de pó aqui nessa região para tirar um pouco do brilho. Mas, de novo, desse lado ficou um pouquinho melhor com a região de tampar poros, tampar manchinhas leves do rosto, enquanto esse lado ele simplesmente só deu uma cor melhor para o meu rosto e a cobertura não ficou tão forte. Mas aí são propósitos diferentes, depende da base que você quer usar, para que você quer usar, e aí você vai vendo. Agora é hora da gente focar um pouquinho no contorno e vamos ver como ele se comporta. Então nesse lado aqui que eu passei a da MAC, eu vou passar o Butter Bronzer, que foi aquele que eu usei no vídeo juntamente com essa base, e a gente vai usar ele para fazer o contorno. Então eu vou usar aquele pincel mais chanfradinho aqui para aplicar o contorno, para ficar mais natural. Então eu vou aplicar ele aqui, pegar bastante produto, tem aquele cheiro de coco agora, e a gente vai aplicar aqui de baixo. E trazer um pouquinho do que está sobrando para a linha do cabelo. E depois a gente esfuma isso aqui. E a gente vai trazer um pouquinho aqui para a linha do cabelo, próximo ao meu topete aqui, para ficar tudo mais natural, mais beautiful. Assim, para esse lado que é mais claro, aí já traz um pouco mais de calor, um pouco mais de sombra para esse lado do rosto não ficar tão morto. E agora, desse lado aqui, a gente vai passar aquele pó compacto da Vult também, que é um pó para base, não é um bronzer, mas é um pó para secar, só que é um pouquinho mais escuro e ele é um pouquinho mais quente comparado com o do bronzer. Então eu vou usar esse pincel aqui, que eu usava ele antes de passar e comprar todo esse kit da Miniso. Ele serve muito bem, ele também é fofinho, a mesma ideia, ele só não é curvado, mas ele tem essa pontinha aqui em cima que facilita na hora de aplicar também. Então eu vou pegar um pouquinho desse produto e vou usar esse mesmo espelho aqui também, né, porque sacou, é. E vou vir aqui embaixo. E vou aplicar ele aqui de baixo. E também já vamos esfumar tudo isso aqui. E vamos trazer aqui mais pra cima, perto do topete também. A gente aplica aqui e depois só esfuma. Bom, contorno feito também. E vamos lá. Desse lado aqui, ele fica um pouco mais leve, um pouco mais frio, mas também porque o bronzer, pelo menos esse daqui, esse aqui, que é o Butter Bronzer que eu usei no outro vídeo, ele é um pouquinho mais claro, ele é um pouquinho mais leve, a aplicação dele você tem que passar um pouco mais de produto, então ele fica mais fácil para você montar qual é o tipo de contorno que você quer. Já que desse lado, como ele é um pó compacto, ele não é um bronzer, ele já marca um pouco mais, então você tem que ter um pouquinho mais de cuidado na hora de passar. Assim, de lado eu gosto do contorno dele, ele é um tom mais forte, né, esse lado do rosto em si, mas para uma coisa mais verão, para dar uma cara mais que você tá mais bronzeado, esse lado ele já fica um pouco mais claro que o meu tom de pele, e é legal assim quando nessa época de frio, que você não quer passar tanta maquiagem, é só uma base para corrigir alguma coisa, um contorninho ali para dar uma cor. Então, assim, é bem difícil escolher o lado que eu gosto mais, porque as duas bases elas têm um brilho, não é um brilho que chega a ser um tipo de um iluminador, mas um brilho de viço, que a gente chama, né, que a pele tá viçosa, e então deixa a sua pele bem bonita, ela reflete bem na luz. O contorno ajuda a dar essa dimensão, essa sombra, então realmente é bem difícil de escolher. Então vamos agora para as considerações finais. Pronto, dei os toques finais, passei um pouquinho de iluminador, arrumei um pouquinho o cabelo, deixei a barba mais arrumadinha e considerações finais sobre as duas bases. Desse lado aqui, que foram maquiagens que a gente trouxe lá de fora, e esse lado das maquiagens nacionais, o que eu achei? Primeiro, desse lado a base de fato está um pouco mais claro que o meu tom, eu acho que é um tom mais baixo, enquanto esse aparentemente está do meu tom,
A questão é, esse lado da MAC, depois que ele está um pouquinho no seu rosto, ele dá uma leve escurecida. Ele não chega a oxidar, como a gente chama de fato. Ele dá uma leve escurecida que começa a casar um pouquinho melhor, mas ainda não perfeitamente com o meu tipo de pele, com o meu tom de pele. Esse lado ele já vai direto ao ponto, já fica mais puxado para esse amarelo, meio alaranjado, que é esse lado do meu rosto. Então, sobre as bases, eu achei que o lado da MAC tem mais cobertura, direto, com primeira camada só, enquanto esse lado aqui, ele é um pouquinho menos. Mas também esse lado eu gosto de aplicar com a Beauty Blender, então ela puxa um pouquinho da base, então você teria que aplicar um pouquinho mais. Só que também isso não é uma coisa para eu reclamar, eu gosto da aplicação mais leve dela em comparação com essa. Então eu acho que são méritos diferentes. Se você está indo mais trabalhar, fazer uma coisa mais no dia a dia, eu acho que esse lado da Vult é a melhor opção. Enquanto se você vai sair, vai para uma festa, procura por mais duração, esse lado da MAC é a melhor opção. Em relação aos pós que eu usei para fazer contorno, eu acho que o bronzer ele acaba sendo a melhor opção do que o pó de contorno, porque ele casa melhor com a base, ele dilui mais fácil, é mais fácil para você esfumar, enquanto o pó de contorno ele fica bem marcado no rosto. Então eu prefiro já o Butter Bronzer do que o pó compacto. Sobre o pó que eu passei debaixo das duas, ela aparentemente nenhuma das duas acumulou na quina do meu olho e nem aqui na região do nariz, que é onde geralmente eu tenho problema, então até agora o meu pó compacto lá do meu tom de pele mesmo, esse aqui da Avon, casou muito melhor com as bases do que o pó compacto. Então, se eu pudesse ter uma consideração final é que ficou tudo meio a meio, depende do que você está procurando, qual é a proposta que você quer com a maquiagem. Então, você já consegue ter uma ideia de qual base seguir, quanto você vai gastar. Sempre vai de acordo com o seu bolso, gasta o que você consegue, vai aprendendo, vai praticando, porque assim você consegue escolher cada vez melhor a base, investir um pouquinho mais, salvar um pouquinho menos, aí é que você que escolhe. Por hoje é isso, gente. Se vocês gostaram, já deixa o like aí embaixo, já se inscreve no canal, clica lá no sininho também para você receber a notificação de todos os meus vídeos, os vídeos com o Renan, os vídeos só do Renan. E também não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, estão todas aqui embaixo. Já deixa aí nos comentários qual lado você gostou mais, qual dessas bases você preferiria utilizar, qual você acha que casa melhor com você. Deixa a opinião aí embaixo, quais são os produtos que vocês usam também, que vocês acham que faz toda a diferença. Pode ser um produto um pouco mais caro, um produto um pouco mais barato, a gente testa aqui no canal também, certo? Também. Merda. E não se esqueça, fica à vontade e não repara... Errei. E não se esqueça, fica à vontade e não repara a bagunça. Beijo e